Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte, dessa equipe de amigos de Jesus do Instituto Jesus Cristo e do Ministério Permanecer. E tenho participado com você, dessas devocionais aqui, como temos falado sempre, devocionais do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu estou aqui em São Paulo, capital, você está aí na sua cidade participando e tem sido uma bênção a gente estar juntos aqui nesta manhã, ou neste dia, talvez você está ouvindo isso à noite. Hoje é 19 de novembro, hoje é quarta-feira, e o tema da nossa devocional hoje é Quando Ele Vier. Quando Ele Vier. O texto base é João capítulo 16, versículo 8, uma primeira parte dele que diz: Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Poucos de nós conhecemos algo a respeito de convencimento de pecado. Conhecemos a experiência de ficar incomodado quando fazemos coisas erradas. Mas a convicção de pecado gerada pelo Espírito Santo desfaz todos os outros relacionamentos na face da terra e nos faz cientes de apenas um: pequei contra ti somente. Salmo 51, versículo 4. Quando uma pessoa é convencida do pecado desta forma, ela sabe como cada parte de sua consciência que Deus não ousaria perdoá-la. Se Deus a perdoasse, então esta pessoa teria um senso de justiça maior do que o de Deus. O Senhor perdoa, mas o preço foi a partir do seu coração enlutado pela morte de Cristo. Isso é o que lhe possibilita realizar o perdão. O grande milagre da graça de Deus é que Ele perdoa pecados exclusivamente pela morte de Jesus Cristo, o que possibilita a natureza divina perdoar sem se corromper ao fazê-lo. É frívolo afirmar que Deus nos perdoa porque Ele é amor. Uma vez convencidos do pecado, nunca diremos isto novamente. O amor de Deus significa Calvário, nada menos. O amor de Deus é visto claramente na cruz e em nenhum outro lugar. O único fundamento pelo qual Deus pode me perdoar é a cruz de Cristo. É lá que a sua consciência é satisfeita. Perdão não significa apenas que sou salvo do inferno e preparado para o céu. Ninguém aceitaria perdão desta forma. Perdão significa que sou perdoado para um recém-criado relacionamento que me identifica com Deus em Cristo. O milagre da redenção é que o Senhor me transforma de pecador para o seu padrão, um santo. Ele realiza isto colocando em mim uma nova natureza, a natureza de Jesus Cristo. É curioso, e bem interessante a maneira que Oswald Chambers coloca aqui essa questão aqui, do convencimento que nós temos do pecado. Então ele começa, falando algo que muitas vezes eu penso que nós temos que parar para pensar nisso. Ele diz que é normal, muitas vezes, quando alguém comete pecados, essa pessoa parar e analisar e perceber que ela cometeu um pecado e ela se convencer por ela mesma de que ela fez coisas erradas. E aí essa pessoa normalmente pensa: não, mas Deus é bom, Deus é amor, e Deus vai me perdoar. Ou Ele me perdoou. Só que é curioso a maneira que o autor coloca aqui, porque ele fala que Deus não nos perdoa porque Ele é amor. Até é estranho quando eu ouço falar isso, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ele diz que Deus perdoa por causa de Cristo que morreu no nosso lugar. É curioso isso, porque se você parar para pensar, vamos pensar em relacionamentos humanos hoje. Nós podemos amar alguém. Eu posso amar alguém, você pode amar alguém, e você pode dizer: por causa do amor que eu tenho por essa pessoa, eu vou perdoá-la. Mas perceba que só o amor humano não tem condição, só o amor humano não tem condição de produzir uma mudança nessa pessoa. Por mais que eu ame alguém, por mais que eu diga eu perdoo essa pessoa, eu não consigo produzir mudança nela. Agora, por isso que a
palavra, né, de Deus nos mostra que Cristo morreu no nosso lugar. Por isso que o autor aqui coloca que Deus só pode nos perdoar por meio de Cristo. Por quê? A única maneira é Deus tirar essa natureza, como nós falamos em devocionais anteriores, Deus tirar essa natureza nossa pecaminosa e colocar em nós a natureza de Cristo. Então não basta simplesmente perdoar. Não basta simplesmente amar e perdoar. É necessário que haja uma forma de limpar, de livrar, de libertar, de mudar essa natureza. Isso só é possível por meio de Cristo. Então, quando o autor aqui coloca que esse convencimento, quando ele vem, esse convencimento ele vem do Espírito Santo, então é o convencimento certo. Realmente, né? Porque o texto aqui diz que quando ele vier, né, Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, vai convencer você do pecado. Se eu e você olharmos para a nossa condição pecaminosa, se olharmos para o nosso pecado, para a maneira que nós nos distanciamos de Deus, a maneira que nós falhamos com Deus, realmente a gente não merece o perdão. Nós não tínhamos como, não tem como sermos perdoados. Nós só somos perdoados por causa de Jesus. Se eu olhar, né, a grandeza que é o homem que Deus fez, se eu olhar a grandeza do que Deus fez quando criou o ser humano, fazendo a sua imagem e semelhança, colocando ele com domínio sobre todas as coisas, e esse homem mesmo assim abandonar o Senhor, esse homem querer ocupar o lugar de Deus, se tornar um Deus, conforme a tentação da serpente. Se eu olhar, parar para pensar bem, né, o que o pecado fez, o que o pecado faz, realmente nós não merecemos o perdão dos pecados. Nós não merecemos. Não tem como Deus nos perdoar. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, aí eu percebo por que Deus me perdoa. Por causa de Cristo na cruz do Calvário. Então é Cristo que possibilita esse perdão. É o efeito, né, da morte de Jesus na cruz é que consegue mudar a nossa história, a nossa natureza. Porque se fosse simplesmente uma razão lógica, fosse simplesmente pela bondade de Deus, a gente não poderia ser perdoado, porque Deus também é justiça, porque Deus também é juízo. E Deus não poderia contradizer a ele é santo. Mesmo ele sendo bondoso, amoroso, ele é santo, ele não pode conviver com o pecado. Então como que Deus poderia me perdoar se não fosse a cruz de Cristo? Eu espero que você tenha compreendido bem essa devocional de hoje, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para nós ainda. Pensa nisso, vamos orar. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque Cristo, teu Filho, morreu por nós ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor não poderia nos perdoar por causa da tua santidade, da tua pureza, Pai, o Senhor não poderia conviver conosco, Senhor, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor entregou o teu Filho por nós na cruz, para que isso se tornasse possível, para que o perdão então fosse possível. E nós te agradecemos, porque o Senhor deu a vida de Jesus por nós na cruz do Calvário. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho falado, né, algumas devocionais, talvez você escuta uma vez, você escuta uma segunda vez, ou até uma terceira vez essa devocional, você vai percebendo cada vez mais e refletindo, e Deus vai continuar falando com você. Então Deus te abençoe, amanhã nós continuamos, né? Curte aí o vídeo, né? Compartilhe, participa das redes sociais do Ministério Permanecer, e amanhã nós continuamos.